Profeta Isaías, capítulo 29 e o versículo de número 13. Queremos desejar aos nossos queridos irmãos da Rádio Palavra Acústica, dos ouvintes, para que recebam a graça e a paz do Senhor e também recebam essa palavra como alimento e como palavra que consola, exorta e edifica no nome de Jesus. Achou, querido? Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor nessa manhã possa nos exortar, iluminar o nosso caminho, ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa palavra em qual nós vamos meditar. Que o Teu Espírito que está aqui continue falando conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aqui nessa palavra que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, está falando ao povo de Deus, ao povo de Israel, ele está dizendo que eles se aproximavam com a boca, aproximavam do Senhor com a boca e com os lábios estavam honrando o Senhor, mas o coração estava longe. E aí diz que eles faziam isso, obedeciam aos mandamentos maquinalmente. E se é uma coisa que o diabo quer fazer das nossas vidas, é que tudo que nós façamos para Deus, nós façamos maquinalmente. Quando a gente fala maquinalmente, é porque a gente está falando, vamos lembrar de um robô. Um robô, ele é programado para fazer uma coisa. E ele faz aquela coisa sem conhecer para quem está fazendo, com que propósito está fazendo, entendeu? Não tem amor, ele faz porque ele foi programado para fazer aquilo. Não há sentimento, não há emoção, não há relacionamento entre uma máquina e uma pessoa. Você pode falar com o seu carro, mas seu carro não tem relacionamento com você. Ai, como eu te amo, carro. Ai, como eu te amo, meu Fusquinha 69. Ele não vai falar nada para você. Porque ele é um carro, ele foi programado para funcionar, para te levar para lá, para cá. Então, com Deus, o relacionamento, ele não funciona de uma maneira maquinalmente. Quando a gente fala com Deus, a gente tem que falar com o coração. Por isso que diz aqui, olha que interessante, a palavra diz assim: mas o seu coração está longe. Aqui tem uma palavra mas, é porque Deus está querendo dar um grifo aqui, que era o que seria mais importante. Com a boca vocês falam. Vocês se aproximam de mim com o corpo, com a boca, naquele ritual de adoração, mas o coração está longe. Faz tudo programado. E um relacionamento não pode ser programado, querido. Um filho não pode vir até o pai, e vir com papel na mão. Pensou você receber um filho assim? E ele diz: espera aí, agora eu tenho que falar te amo, papai. Te amo, papai. Agora eu dou um abraço nele. Não, o filho não é natural. Ele abraça, ele beija, às vezes beija até demais. A gente fala: pô, tá bom, beijo, e pula. É assim que tem que ser natural. Amém? Por isso que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram na essência. E é isso que eu quero falar nessa manhã, da essência, querido. O João 4,23 diz assim, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E a essência, ela brota da onde? Do relacionamento do Espírito. Por isso que o Pai procura os que adoram em espírito. É do Espírito que brota a essência. Então Deus quer a essência do seu Espírito. Diz para quem está do teu lado: Deus quer a essência do seu Espírito.
Você, Demas, vai ficar aí, fala com o anjo que está do teu lado aí, amém? Então é isso que Deus está procurando, querido, né? O mais importante num vidro de perfume não é o recipiente, não é a forma dele, não é a cor do líquido que está ali, mas é a essência, é o perfume que está ali. Não importa você ter um vidro lindo de perfume, com uma cor maravilhosa, mas quando você vai passar o perfume, o negócio fedido, o troço que não cheira bem. Então não importa o vidro, não importa a cor do líquido, o que importa é a essência que tem guardado naquele perfume, é o cheiro que vai sair. E é isso que Deus está procurando em cada um de nós. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o quanto você tem de dinheiro, não importa o seu sobrenome. O que Deus está interessado é na essência que está em você. É o perfume que você vai exalar diante de Deus. É isso que Deus quer de você. Por isso que a Bíblia diz, e deve estar duro de encontrar, por isso que Deus escreveu desse jeito, que Ele procura. Se está procurando é porque não se acha tão fácil. Mas eu quero crer que nessa manhã Deus esteja achando em você um recipiente de perfume, que não é tão bonitinho, né? Mas tem uma essência maravilhosa saindo aí de dentro, e é isso que Deus quer de você. Amém, querido? Qual que é a essência do coração do Pai? A essência do coração do Pai, para nós, é Jesus Cristo. Deus ofereceu a sua essência, Deus ofereceu o seu melhor, Deus ofereceu o melhor perfume para nós, Jesus Cristo, onde Ele envia para nós, e nós nos encontramos com essa essência. Glória a Deus. Então tudo, eu quero que você entenda que Deus trabalha tudo na essência. É tudo na essência. Aquilo que é mais profundo, aquilo que vem lá de dentro, aquilo que brota lá das entranhas, é isso que Deus está interessado. Você vai ver, por exemplo, vamos falar da Bíblia, né? A gente fala assim, Bíblia é um negócio que tem uma capa de couro cheio de papel dentro. Sim, se a gente olhar pelo lado físico, sim. Mas aqui dentro tem essência. Aqui dentro tem essência. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, você vai ver que a essência é o quê? Jesus Cristo. Você vai para o Jardim do Éden, fruto da árvore da vida, quem é? Jesus. Jesus está no Gênesis. Você vai para a arca de Noé. Quem é a arca que guarda e que salva? Jesus. Você vai para Abraão, isso tudo ainda está em Gênesis, hein? Nós não saímos do livro de Gênesis. Você vai para Abraão, que Deus pediu o seu único filho para oferecer no Monte Moriá como sacrifício. Aí ele chega lá para oferecer o filho para Deus, porque ele tinha fé, ele tinha, claro que Deus não queria o seu filho, Deus queria apenas que ele fosse experimentado na fé. Mas quando ele vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz, chega Abraão, basta. E aí aparece enroscado ali num arbusto um cordeiro. Quem que é o cordeiro substituto do lugar de Isaac que ia morrer? Jesus. Se você for então para Êxodo e vê, por exemplo, o mar vermelho se abriu e dividiu o povo que estava escravo no Egito para o outro lado, porque o mar abriu e depois se fechou. O que é o mar vermelho? O sangue de Jesus, que nos livra da escravidão e nos libera para ir caminhando para a terra prometida. E a nuvem que ficava de dia naquele deserto, que não deixava aquele povo se queimar. Quem é a nuvem? Jesus. E a rocha que dava água para ele todos os dias. Quem é a rocha? Jesus. E o maná que descia do céu. Quem é o pão que desceu vivo do céu para nos alimentar? Jesus. Então, se você for ler a Bíblia toda, ela todinha está falando de uma pessoa só, Jesus. Jesus é a essência do Pai. Jesus é a essência da Bíblia. Então, Deus trabalha nessa essência. Amém, querido? Então, o diabo vai trabalhar de tudo para apagar de nós a essência, né? Algumas coisas que eu notei aqui, direcionado pelo Espírito Santo. Olha,
olha que interessante. O diabo não quer tirar a nossa aparência de filho de Deus, mas ele quer tirar a essência de filho de Deus. Você pode se vestir como um filho de Deus, falar como um filho de Deus, dar glória a Deus como um filho de Deus. Isso o diabo não está preocupado. Ele está preocupado em tirar a essência de filho de Deus que você tem aqui de verdade aqui dentro. Isso ele quer tirar. Porque, querido, é claro que ninguém engana Deus, mas a gente sabe, tem muitas pessoas que são filhos de Deus de aparência. E engana muita gente. Você olha e fala, não, é filho de Deus, olha lá. Mas não tem essência. Então o diabo quer fazer isso, ele quer que a gente tenha a aparência, mas não tenha essência. Então, vamos nos preocupar primeiro com a essência, e depois a aparência é consequência. Amém? É assim. A Bíblia diz, por exemplo, o diabo, Paulo diz que ele pode se manifestar como um anjo de luz. Se ele quiser, ele aparece para uma pessoa como um anjo de luz. Isso é aparência, mas o diabo não tem essência. Ele já foi expulso, e nós temos que procurar essência. Glória a Deus. O diabo também não quer tirar a nossa aparência de adorador, mas quer tirar a essência da adoração. Hoje muito se bate palma, muito se pula, muito se grita, muito se assobia, muito parece que está adorando, mas às vezes não tem essência da adoração ali, não tem de verdade uma adoração. Tem uma agitação, tem uma coisa gostosa, mas assim, fisicamente falando, mas não tem uma essência de adoração que sobe até o Senhor. Amém? Você está entendendo? Eu faço uma pergunta para você. Para você adorar a Deus, as coisas na tua vida têm que estar tudo certinho, funcionando 100%? Sim ou não? Não. O Abacuque falou o quê? Ainda que a figueira não floresça. Ele vai falando, ele devia ser agricultor, né? Não haja vaca no curral, não tem ovelhas. Ele vai falando um monte de coisa lá. Ele diz assim, mas ainda assim eu glorificarei e exaltarei o Senhor. Porque quem tem essência da adoração, ele não depende das coisas que o rodeiam. E ele não tem a aparência de um adorador, ele é um adorador. Porque ali tem a essência da adoração. Querida, a coisa mais ridícula que tem é um homem e uma mulher querer adorar a Deus sem essência. Fica aquela coisa empurrada, aquela coisa maquinada, aquelas palavras, projetadas daqui, não daqui. Quando você vai adorar a Deus, se você adora na essência, as palavras fluem daqui de dentro. Ó. Você nem pensa nelas, elas vão saindo. Porque tem essência. Quando não tem essência, a gente fica maquinando aqui. A gente procura palavras bonitas, a gente procura palavras difíceis no dicionário. Cara, isso aí não sobe, isso aí não passa do teto. Deus quer essência. E você sabe que muitas vezes a gente adora o Senhor sem palavras, sobra ao Senhor a essência, porque você está ali gemendo, sabe? Às vezes nem palavras você tem, mas você está queimando ali, ó. E vai subindo ao Senhor a adoração. Amém? O que mais? O diabo não quer tirar a nossa aparência de ofertante, mas quer tirar a essência da doação. Você vai dar algo para Deus, você vai trazer o teu dízimo, você vai trazer a tua oferta. Não é a aparência, é a essência. Quando você vem para devolver o dízimo ao Senhor, quando você vem para trazer uma oferta ao Senhor, traga com essência. Jesus estava lá na porta do templo vendo todas as pessoas que traziam ofertas. E tinha gente que trazia muita oferta. Jesus estava ali olhando com os discípulos. E aí veio uma viúva que trouxe, não sei lá a quantidade, poucas moedas, não sei se era 2 moedas. Muito pouco. E ela colocou lá. Fisicamente todo mundo vai falar, essa mulher é a que menos agradou a Deus, porque ela colocou só 2 moedas, algumas moedas. Jesus disse assim, quem ali ofertou mais? Ele disse, foi a viúva, porque a viúva deu com essência, ela deu oferta, ela deu sacrifício, ela deu
diz a palavra ali, tudo que ela tinha, talvez fosse alguma reserva, e ela foi lá ofertar ao Senhor. Então, é a essência. Não adianta você vir aqui e colocar 5 mil reais, 10 mil reais, se não houver essência. Mas se aquilo que você tem, que é uma oferta, que seja R$1, que seja R$10, mas você bota ali com essência, do jeito que cai ali, sobe as narinas de Deus. Isso agrada ao Senhor. E é isso que o diabo não quer que a gente faça. Amém, querido? O diabo quer tirar de nós ele não quer tirar de nós a aparência de misericordiosos, porque isso a gente também sabe fazer, mas quer tirar a essência da compaixão. Tem muita gente, querido, que até ajuda muito, que até passa no mendigo, paga um lanche, tal, mas por isso que eu estou falando, não pode ser maquinalmente, porque os fariseus da época, eles faziam isso também, davam esmola, mas faziam do jeito para que todo mundo olhasse as esmolas que ele estava dando. E Deus não se agrada com isso. Mas o diabo, ele não quer que a gente fique com a essência da compaixão. É quando você faz porque vem daqui de dentro. E você faz com amor. Você faz querendo ajudar. Você faz com a mesma compaixão que Jesus tinha nos evangelhos, que flui de você. Isso é a essência. Então, nessa manhã, fica com essa palavra na sua mente, que você tem que lembrar, e no seu coração. Tudo que eu tenho que fazer ao Senhor, eu tenho que fazer com a essência. O diabo não quer tirar também de nós a aparência de conhecedores da palavra. Tem gente que conhece muito, e glória a Deus, tem que estudar mesmo. Ele quer tirar a essência da palavra. O que importa para nós é que a palavra que eu tenho, ela entra em mim como um pão vivo do céu mesmo. Ela entra como revelação, ela entra como vida. Se eu tenho a palavra como vida na minha vida, o que vai fluir é a essência da palavra. Tá? Glória a Deus. Então, Jesus vai trabalhar, querido, nas nossas vidas, e isso Ele faz, para que possamos dar a Ele a essência. Por exemplo, Jesus pegou Pedro. Jesus trabalhou em Pedro de uma maneira, naquela pedra bruta, até arrancar a essência de Filho de Deus na vida de Pedro. Você lembra nos evangelhos? Pedro, ele era muito atirado, ele era arrogante, ele era sempre o primeiro, ele sempre queria estar à frente, ele queria fazer tudo na frente do Senhor, e às vezes nem esperava para saber qual que era a ordem de Deus, qual que era a ordem de Jesus. Você vai ver quando foram prender ele no jardim de Getsemane, ele já arranca a espada e vai cortando a orelha do cara lá, né? E ele não perguntou para Jesus, posso? Jesus disse, se eu quiser eu peço 12 legiões de anjos, eu não preciso de ninguém. Então Pedro era uma pessoa bruta, era uma pessoa que não tem essência, uma pessoa que fazia as coisas meio maquinalmente. Mas olha que lindo, Jesus não desistiu de Pedro, Jesus começou a trabalhar para que a essência de Pedro saísse para fora, que daquela pedra bruta brotasse o bom perfume de Cristo. E aí você vai ver que Jesus aparece depois da ressurreição para ele negou Jesus 3 vezes, Jesus depois da ressurreição pergunta 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo arrancar a essência do coração dele. Sim, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus perguntou, como ele negou 3, Jesus perguntou 3, né? Pedro, tu me amas? Aí na 3ª ele chora. Arrancou a essência, ele chora e sabe, Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que te amas, que te amo. Aí você vai ver que Pentecoste vem o Espírito Santo, Pedro sai pregando, 3.000 almas se convertem, e Pedro começa a ser quebrado, e Pedro começa a ser trabalhado, ao ponto daquele homem bruto, aquele homem briguento, aquele homem que ia para cima, agora ele começa a ficar calmo, ele começa a se comportar como ovelha. Você vê as cartas de Pedro, a humildade, querido, que ele tem. Ele era apóstolo. Mas numa de suas cartas ele diz assim, aos presbíteros que são pastores, como eu sou pastor. Ele não diz, eu sou apóstolo, ele diz, eu sou pastor como vocês. Então você vê que Deus vai trabalhando na vida das pessoas para arrancar a essência. Você é uma pessoa, como Pedro e eu, que Jesus está trabalhando.
no dia a dia, criando situações. Para quê? Para arrancar de nós a essência. Na época de Jesus, eles tinham o meio de tirar o óleo do azeite, que era assim, eles colocavam num saco as azeitonas e amarravam. Aí eles colocavam tipo num buraco com uma alavanca, e aí se colocava peso, bastante pedras. Então ia moendo. Então tem a primeira moagem, a segunda moagem, a terceira moagem, e até virar bagaço. Então cada óleo que saía, o primeiro que saía, era o óleo mais excelente. Esse era reservado para perfumes, para ungir, para outras coisas. Depois vinha a segunda, e aí era óleo mais para cozinhar, tal. E a terceira ia até virar o último óleo que se usava para fazer sabão. E depois ainda se aproveitava o bagaço que ficava ali para aquecer as noites frias na época do inverno, que usava para queimar. Então, por que Jesus às vezes nos espreme? Por que situações são criadas? Porque Ele quer arrancar de nós óleo, Ele quer arrancar de nós perfume, Ele quer arrancar de nós essência. E quando a gente começa a devolver essa essência para o Senhor, é aí que o Senhor diz: é assim que eu quero você. Com o coração o tempo todo grato, o coração o tempo todo com essência. Amém? Pergunta para o teu irmão do lado: tem essência do Senhor aí? Eu vou citar o exemplo de mais uma pessoa, querida, que foi Paulo, né? Paulo, ele era um assassino de cristãos, ele estava perseguindo a igreja, prendendo pessoas, inclusive Estevão, ele foi uma testemunha que foi morto ali, apedrejado. Mas Jesus escolhe um assassino para ser seu representante. Não é estranho isso? Foi um dos maiores apóstolos, um homem que ganhou o mundo da época, que pregou para reis, pregou para governadores, e teve um deles que disse até assim: olha, Paulo, para de pregar aí, porque você está quase me convencendo a ser cristão, olha lá. Um homem abençoado, que escreveu tantas cartas para nós aqui, que nos preenche, que nos direciona, um homem inspirado por Deus, mas era um assassino de crentes ainda. E Deus escolhe um assassino e faz desse assassino uma pessoa que perseguia a ser agora um perseguidor. E Deus espreme Paulo. E Deus leva Paulo para lá. Paulo é preso, Paulo é apedrejado, Paulo recebia chibatadas, Paulo recebia perseguições. E aí o que aconteceu com Paulo? A essência fluía do coração dele, querido. Ele e Silas foram presos, se não me falha a memória, na cidade de Filipos, né? Apanharam na praça, Paulo e Silas apanharam. Aí eles vão para a cadeia, são amarrados com as mãos e os pés, e à meia-noite, ele olha para Silas e diz assim: vamos adorar a Deus? Querido, não tinha motivo para adorar a Deus, concorda comigo? Preso, todo doído o corpo de tanto apanhar. Mas por que ele quis adorar a Deus? Sabe por quê? Por isso que eu disse agora, não importa as cadeias, não importa o que esteja acontecendo, a essência tem que fluir em todo e qualquer momento. E eles adoraram a Deus. E a essência foi tão grande, as narinas de Deus da adoração, que tremeu o lugar. Esse é um louvor que chacoalha o ambiente, não vamos dizer assim? Essa é uma adoração que chacoalha o ambiente. Que abriu-se as cadeias, caíram-se as correntes. Olha, Deus conseguiu trabalhar na vida de um assassino, de fazer ele ser um adorador. E Deus não quer olhar, querido, não importa o que foi, Deus quer olhar o que você pode ser. Por isso que hoje muitas pessoas criticam: era ladrão, era assassino, agora está aí louvando a Deus. Graças a Deus que está louvando a Deus. Porque o espírito que estava nele fazia isso, agora é outro espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios 5, 16, depois do 17. Se antes conhecíamos as pessoas na carne dessa maneira, agora não conhecemos mais. Porque quem está em Cristo diz lá: nova criatura é, as coisas antigas passaram e se fizeram tudo nova.
Eu não posso olhar para uma prostituta que se converteu e vem para a igreja e continuar olhando ela como prostituta. Isso aí é prostituta, isso aí não presta. Não! Ela nasceu de novo, agora ela é uma filha de Deus, então eu não olho mais ela como conhecia na carne, agora é como ela é no espírito. E assim é com o marginal, com o ladrão e com qualquer tipo de pessoa. Com o macumbeiro, pai de santo, sei lá, quem que vai se convertendo e se entrega ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Por isso que Paulo depois diz assim, nas suas cartas aos Filipenses, e ele vai dizer assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O que é a libação? No sacrifício do Antigo Testamento, às vezes se jogava vinho naquela brasa queimando aquele sacrifício, ou às vezes óleo. E quando caía vinho ou óleo, subia também um cheiro ao Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, ele estava perto de ser decapitado, ou perto de ser morto, decapitado. E ele diz assim, olha, não me importa se eu vou ser oferecido como libação sobre o sacrifício. Olha, ele está falando de essência, tá? Mas eu me alegro e com todos vós me congratulo. Então, querido, nossa vida é uma libação. Nós temos que o tempo todo estar sendo derramado diante do Senhor. Amém? E o 21, Filipenses 1, 21. Porquanto para mim, Paulo chegou nesse ponto de dizer, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A maioria das pessoas hoje vai dizer que morrer não é lucro, porque não sabe nem para onde vão. Então como que pode ser lucro se você não sabe nem para onde você vai? Ou alguns até sabem onde vai, por isso que dizem melhor não morrer. Paulo diz, para mim, viver é Cristo. E se morrer, é lucro, porque eu continuo com o Senhor e vou para a glória. Então, porque ele tinha uma essência dentro dele, a essência da vida, ele sabia para que ele veio. Amém? Para a gente encerrar, eu quero ir para uma outra parte aqui, lembrando como era no Velho Testamento o perfume. Eles faziam, Moisés deu uma receita para... Deus deu uma receita para Moisés e ele fez uma misturança de algumas ervas com folhas e algumas coisas que eram colocados ali. E no santo lugar onde o sacerdote ficava, tinha que se queimar incenso, porque tinha um altar de incenso bem perto da cortina, Então, aquele ambiente tinha que estar perfumado. E aí o que eles faziam? Tinha que ter brasa, e eles vinham com essa essência e jogavam em cima da brasa. Quando caía em cima da brasa, a fumaça do perfume enchia todo o ambiente. O que Deus está querendo dizer? Porque tudo do velho é uma sombra do que é a verdade no Novo Testamento. Deus estava querendo dizer para nós que aonde tem brasa, aonde tem fogo, tem essência. E quando o incenso cai na brasa, a essência sobe a Deus. Você já percebeu que pessoas frias, que igrejas frias, que igreja muito tradicionais e presa, é uma adoração quadrada, é uma adoração sem essência? Você vê as pessoas meio assim, parece que está num velório, você não consegue ver vida, porque não tem fogo, não tem espírito. Então não queima, não sobe. Porque se jogar o incenso numa brasa apagada, ele cai ali e fica do mesmo jeito. Não há uma transformação de incenso numa essência de perfume no ambiente. E é isso que Deus está buscando em nós. E qual que é a base, querido? Para tudo que nós vamos fazer, qual que é a base? Fala um nome aí de um dos frutos do Espírito Santo, você vai entender agora. Amor. A base de tudo é o amor. E vamos colocar que o amor é a brasa que queima. Porque tudo que a gente faz com amor, a gente faz queimando. Você vai ler lá no Romanos capítulo 13, o que ele diz? Se eu der todos os meus bens para os pobres, todos os bens, mas não tiver amor, não valeu. Ainda que eu tenha toda a ciência e todo o conhecimento, se não tiver amor, nada disso vale. Ele vai citando várias coisas ali, a base é o amor. Eu quero, para encerrar com você, citar algumas coisas aqui
falando do amor, que é a base que queima, aonde nós vamos conseguir exalar a essência a Deus. Então eu começo perguntando para você, o que é a essência da adoração? Se a gente fosse resumir isso, falando em amor, o que é a essência da adoração? Eu estou adorando a Deus, mas o que é a essência da adoração? A essência da adoração é quando eu queimo, porque nós estamos falando de brasa para subir incenso. É quando eu queimo de amor para agradá-lo. Isso é a essência da adoração. Se você se colocar de joelhos para adorar a Deus, e você não queima em amor, para naquele momento estar agradando a Deus com as suas palavras, com a intenção do seu coração, não sobe ao Senhor, não tem fogo, não tem brasa. Eu até vou ler a letra de uma música de um cantor inglês, da Inglaterra. E ele, por um bom tempo, ele era compositor, ele era músico, devia ter seus CDs gravados. Mas ele chegou a um ponto que ele diz assim, nossa, eu adoro, componho letras, mas não tinha essência. Ele fazia as músicas mais lindas, mas não subia ao Senhor, estava faltando o quê? Essência. E ele diz, eu vou parar por um tempo. E ele parou. Não adianta eu ficar compondo música, adorando ao Senhor, mas parece que não tem essência. Aí ele compôs uma música, que talvez você conheça. É quando ele vai falar da letra, da música. Ele diz assim, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Quando você vai cantar, você tem que dar mais que uma canção. Não é só a canção. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Jesus, quando você está cantando, ele não quer a canção. Ele quer a essência que vai brotar a hora que você está cantando. Mas a canção ele não quer, ele quer o que brota lá dentro. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Então ele está buscando coisa lá de dentro. Porque às vezes, querido, como é que eu vou falar? Você pode pegar uma musiquinha que Noé cantou na arca. Antiga, talvez uma musiquinha... Se eu falo musiquinha porque muita gente acha que... como é que fala? Música da harpa, uma música lá de trás. Mas se você cantar ela com essência, se tiver amor no seu coração queimando, aquela música toca o coração de Deus. Se você cantar aquela música assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Depois ainda quis. Eu não lembro o resto, mas é uma musiquinha antiga. Tem gente que, eu não vou cantar isso aí que está fora de moda. Gente, se você cantar isso de coração, que eu quero estar perto de Deus, aquilo queima no seu coração. E Deus, Ele te abraça, Ele te envolve, você sente uma presença. Não adianta você cantar a última música que lançou aí, se não tiver a essência. E aí a música continua assim, estou voltando à essência da adoração. Ele mesmo compôs, porque ele sabia que não tinha essência antes. E o que ele diz? A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, Jesus. Essência da Bíblia, Jesus. Essência da adoração, Jesus. Se estiver cantando e não tiver Jesus, a essência não foi ele, e esquece, vai ficar que nem papagaio falando. Que papagaio também fala, canta. Eu já vi vídeo de papagaio cantando música do Senhor. Papagaio canta bonitinho. Só ele não tem um raciocínio para saber o que ele está falando. Ele só sabe quando ele fala aquilo, todo mundo dá risada e gosta. Então ele fica falando. Você entendeu, querido? A essência. Deus quer a essência. Qual que é a essência da adoração? Quando eu queimo de amor para agradá-lo. Glória a Deus. E o que é a essência da oração? Agora não é adoração. O que é a essência da oração? A essência da oração é quando eu queimo de amor
para falar com Deus, para dialogar com Deus. Então, na oração, querido, se não tiver esse amor que queima para você falar com Deus, não adianta você ficar lá blá, 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 você não está com vontade de falar. E às vezes está querendo passar um cartão, picar um cartão só para cumprir um horário, uma carga horária de oração, dizer, hoje eu orei 1 hora. Mas não falou com Deus. Você pode orar 1 hora e não ter falado com Deus, porque não veio aqui de dentro, você não queria falar com Deus. Então essa é a essência da oração. E qual que é a essência da oferta? É quando eu queimo, tudo tem amor, é a brasa. É quando eu queimo de amor para dar algo para o reino, algo para o Senhor. Essa é a essência da oração. Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o anjo aparece para ele e diz assim: Cornélio, as tuas esmolas e a tua oração têm subido a Deus. Porque Cornélio queimava quando fazia. E esmolas ali é ajuda ao próximo. Porque ali não fala de oferta, fala de esmolas. Mas olha que interessante. As esmolas que você deu às pessoas que precisam, subiu a Deus. Por que subiu? Porque tinha amor no coração de Cornélio. Essa é a essência. Amém. Tudo que a gente faz com amor, querido, tenha certeza de uma coisa. Aquilo que você está acabando de fazer está subindo para o Senhor. Se não tem essência, não tem brasa. O incenso não queima. Você pode encher de incenso ali, mas se não tiver brasa por baixo, não for com amor, aquilo não queima e não sobe. Fica ali, não serve para nada. O ambiente continua com o mesmo cheiro, não tem perfume. Você está entendendo, querido? O que é a essência da intercessão? A essência da intercessão é quando eu queimo de amor pela vida do meu irmão. Agora é pelo próximo. Porque se eu não queimar de amor, esses dias atrás, o Alex, a Dani pedindo, ora pela avó, porque a cirurgia foi marcada várias vezes e por algum motivo não dava certo. Mas eu sei que o motivo era Deus que não deixou dar certo mesmo, porque ela teve que fazer algumas coisas lá para acertar o sangue, tudo bonitinho, para na hora que fazer não dar problema. Mas o que adianta a Dani pedir, se quem vai orar diz, eu vou orar porque a irmã pediu, é porque tem que orar. Não, aí não tem essência. Você tem que amar a avó para orar por ela. Não adianta se você não queima de amor. É colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, toca na avó, esteja lá com os médicos, enche aquele quarto da tua glória, consola o coração da avó, dá paz, mas com amor pela vida dela. Se não tiver esse fogo do amor queimando pela vida, você intercede, querido, e nada acontece, e a sua intercessão não passa do teto. Vai orar para alguém, queima de amor primeiro por aquela pessoa. Se você não queimar de amor, não adianta você falar, querido. As palavras não vão subir ao Senhor. Amém? Você quer orar para alguém e ver Deus agindo poderosamente, e Deus faz isso? Só faça isso queimando de amor, você vai ver como que muda a diferença. Você vai ver que as pessoas que você sempre orava, como vai mudar se você queimar de amor por ela. Às vezes a gente está orando por alguém que a gente nem gosta muito, vamos falar no português claro, aí humanamente falando. A pessoa às vezes está orando e não gosta. Então ora, mas no fundo de vez em quando fala assim, mas se o senhor matar também está tudo certo. Lá no fundo às vezes está querendo, Senhor cura, Senhor liberta, mas se o senhor quiser matar também. Então não tem amor, querido. Não tem amor queimando. É pedir, Senhor, tenha misericórdia. Não sabe o que está fazendo. Não sabe discernir entre mão direita e mão esquerda. Tenha misericórdia, eu peço perdão por ela. Não leve em conta o pecado. Salva a vida dela. O Senhor tem poder para salvar. O Senhor vai transformar, eu sei que vai. Porque tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Entendeu? Quando ora assim, queimando de amor, as coisas acontecem. E o último que eu quero falar, claro que nós poderíamos falar aqui, querido, de tantas coisas, falando de essência. O que é a essência da vida? Cada um de nós aqui foi sorteado para nascer nesse mundo. Entre milhões que estavam ali naquele dia,
nós chegamos primeiro. E entre milhões, Deus escolheu com o dedo e diz você. E você, Ele já sabia até o nosso nome, você falou o nosso nome, é você que eu quero, é você, eu estou dando vida para você. Então qual que é a essência da vida? Nós temos um presente que é a nossa vida. Você já imaginou você não existir? Dá nó na cabeça. Mas como a gente existe, a gente tem consciência disso. E se eu não existisse, mas Deus me deu um presente que é a minha vida? E com essa vida, qual que é a essência da vida? A essência da vida é queimar de amor por cumprir a vontade e os propósitos de Deus na minha vida. Essa é a essência. Se você, com esse presente que você recebeu, que é a sua vida, você não fazer a vontade do Senhor e não cumprir os propósitos do Senhor na sua vida, não liberar para Ele fazer, a sua vida não tem o porquê de existir. Tantos que estão aí fora, matando, roubando, enganando, traindo, prostituindo. Querido, isso é um crime contra a vida. Uma vida que está ali, que pode se transformar num homem ou uma mulher de Deus, mas ainda resiste o Senhor. Para nós, qual que é a essência da vida? O Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como também é no céu. A mesma vontade que está lá, seja aqui. Se você deixar, e isso tem que ser queimando de amor, não pode ser também, porque o pastor falou, porque a Bíblia falou, não, eu vou fazer a vontade do Senhor, porque eu o amo. Romanos capítulo 8, diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu até abrir, porque eu quero falar essa passagem. Quer ver? Romanos 8, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí no 2 vai dizer assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, por que eu não peco mais? Não porque é certo ou errado, eu não peco mais, porque a lei do Espírito está aqui. O Espírito está aqui dentro e tem uma lei. O Espírito, ele é a lei, e ele faz eu cumprir e fazer coisas boas, não porque é certo, mas porque tem essência, porque eu amo ser misericordioso, porque eu amo ajudar. E também não faço as coisas erradas, o pecado, eu não peco só porque é errado, porque eu tenho que saber também o certo e errado, mas muito mais do que isso, é porque a essência de vida que está em mim, o Espírito Santo, me leva a odiar aquela ação, a odiar aquelas palavras, a odiar aquelas decisões, a odiar aquelas roupas. Então, tudo que nós fazemos para Deus é porque tem que ter uma essência aqui dentro. Então, olha, a partir de hoje, essa parte do peito sua aqui, entenda como uma churrasqueira. Entenda como um lugar cheio de brasa com uma grelha. Queimando, que é o amor de Deus, é o princípio da nossa vida. E tudo que você vai fazer é como um incenso que você vai jogar aqui. Quando cai, vira essência. Você vai adorar a Deus. Aí você se coloca de joelhos ou de pé, do jeito que você se sentir melhor, cada um adora do jeito que quer. Mas quando você vai adorar a Deus, você sente uma grelha aqui, pegando fogo. Aí quando você começa a adorar, você vai jogando incenso, aquilo sobe. Vai ajudar o irmão, vai ajudar com a grelha acesa, querido. Brasa viva. Aí quando você ajuda, aquele é um incenso que cai, e quando cai, sobe as narinas de Deus. Senão, a gente fica fazendo coisas, e faz coisas, às vezes a gente faz muita coisa, a gente chegar lá diante do Senhor e fala, nossa, meu galardão deve ser grande. Jesus fala assim, não é grande não, querido, tudo que você fez não tinha essência. Então vai fazer, faz com amor. A Bíblia diz, faz tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém? Se a gente viver na essência, e é isso que Deus está procurando de nós, pequenos frascos de perfumes que somos, e o nosso frasco ainda é feito de barro, né? Que é a nossa estrutura, nosso corpo. Não somos bonitinhos, somos todos feinhos, amém? Só o pastor aqui que é um pouco mais bonito, né, Dimas? Não? Ô, irmão, você ajuda eu também, né?
Somos todos feinhos. Mas, querido, a coisa mais linda que tem é a essência que está lá dentro. Você tem que estar o tempo todo perfumando o ambiente onde você está. Tem muita gente que tem o costume, né, cada um com seus problemas, mas eu também já fiz isso na minha vida, tá? Quando eu era mais adolescente. Eu comprava incenso lá no Mercadão e acendia na sala de casa, para purificar o ambiente. Então ficava aquele cheiro terrível, né? Não sei se alguém aqui já cheirou incenso, é forte pra caramba. E eu achava que aquilo purificava o ambiente. Querido, se não vier aqui de dentro, não purifica o ambiente coisa nenhuma. Sabe o que purifica o ambiente da nossa casa? Um coração queimando de amor. Em tudo dando graças, em tudo dando glória. Como é que é a música? Vai dando glória a Deus. Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Querido, passar pela prova sem dar glória a Deus e passar pela prova dando glória a Deus, há uma diferença muito grande. A vitória vem muito mais rápido, ela vem certeira quando eu passo dando glória a Deus. Aí quando eu passo dizendo, oh desgraça, oh dias, oh céu, oh coisa ruim, por que Deus me mata, oh mundo terrível. Não adianta a gente ficar reclamando das coisas, elas são assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, se perseguiu a mim, vão perseguir vocês. Eu que sou mestre, perseguiram, não vai perseguir vocês? Então Jesus deixou bem claro que a coisa vai continuar difícil. Mas quando a gente passa pela prova dando glória a Deus, o diabo é envergonhado. Porque Deus vence, porque Deus nos dá vitória, porque Deus abre portas, porque Deus mostra a sua glória. Ó, Josafá foi para a guerra, um reino contra 3, ele ia perder com certeza, mas Deus disse assim, põe na frente do exército, não guerreiros, eu quero que você põe cantores, cantando, estou indo para a guerra, mas vou dando glória a Deus, dando glória a Deus, não é essa música não, é aquela música... A letra era render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram cantando na frente, dando glória a Deus. O que aconteceu com o inimigo enquanto eles davam glória a Deus? Eles iam marchando, e lá no vale Deus confundiu. Deus fez eles ficarem todos retardados, confundiu eles e os 3 reinos, um matando o outro. Enquanto Josafá e seu povo dava glória a Deus. Isso subia como essência, porque se não tivesse essência, Deus não agia por eles, não. Então vamos ter guerra? Vamos. Vamos ter inimigo? Vamos. Mas se você souber dar graças a Deus e glória a Deus todo dia, a essência vai subir. Quando a essência toca o coração de Deus, automaticamente Deus vai ser ao seu favor. Amém? Glória a Deus. E para concluir, querido, eu quero ler essa passagem aqui que a gente já conhece, mas se você não conhece, vai conhecer agora, porque isso é uma verdade, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então o Pai cheira a gente o tempo todo, e a gente tem que ter cheiro de Jesus, porque somos o bom perfume de Cristo para Deus. A gente tem que cheirar Jesus aonde a gente vai. As pessoas têm que olhar, você tem Jesus aí, eu estou cheirando. Você é cristão, você é crente. Por quê? O cheiro exala. Glória a Deus. Assim como o mau cheiro incomoda, o bom cheiro dá prazer. Não é? Se você vier de um sítio, carpino, o dia inteiro suado, e você entrar numa sala, num consultório dentista, e está ali apertadinho, você sentar, o pessoal vai começar a fazer assim, né? Olhar do lado, tapar o nariz, disfarçar, porque você incomodou o ambiente. Mas se você toma um banho, passa um bom perfume, chega no ambiente, fica agradável. Não é? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.